Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nesta terça-feira da Semana Santa, minha amiga, meu amigo, eu quero começar esse nosso momento de meditação com as palavras da liturgia. Na liturgia desse dia, da terça-feira, na Santa Missa, se indica o prefácio segundo que canta, que louva a Deus pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim a Igreja nos faz dizer a Deus Pai: na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e nossa salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Já se aproximam os dias de sua paixão salvadora e de sua gloriosa ressurreição. Dias em que celebramos com fervor a vitória sobre o antigo inimigo e entramos no mistério da nossa redenção. Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, em humilde adoração, nós nos associamos aos seus louvores e cantamos. Nós queremos nos associar a esses louvores dos anjos e dos santos que louvam a Deus pelo mistério da nossa redenção. É interessante que a gente não consegue, diante do mistério da paixão, simplesmente fazer uso das palavras. A liturgia nos ensina também gestos, a liturgia também nos ensina atitudes. Vimos no domingo passado, quando foi lida a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, ao chegar naquele momento em que se fez a memória, se recordou a morte de Jesus, o que foi que nós fizemos? Primeiro, um grande silêncio. Se interrompeu a leitura, se fez silêncio e todos fomos convidados a ficar de joelhos, adorando essa morte de Jesus, porque não é um mistério que a gente pode simplesmente se aproximar dele com a cabeça e com a reflexão. É um mistério que supõe de nós uma atitude de adoração, de acolhida, de veneração, de respeito. É assim que a Igreja entra na celebração desta semana, desse mistério da paixão e da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, como quem entra querendo adorar. Vê só um outro gesto que vai acontecer e acontece na sexta-feira da paixão. 2 gestos, aliás, ou se quisermos 3, porque esse de se ajoelhar durante o momento da proclamação da paixão, quando se anuncia a morte de Jesus, esse gesto é repetido na sexta-feira da paixão. Mas já o início da celebração, primeiro que o Tríduo Pascal é uma celebração única. O Tríduo, já disse, é o Tríduo Pascal. A Páscoa para nós não é o dia do domingo simplesmente, mas é o mistério que começa a ser celebrado na quinta-feira de tarde. A celebração da quinta, a celebração da sexta e a celebração da Vigília Pascal no sábado. É uma única celebração, é um único mistério. Na sexta-feira, não é, o gesto da liturgia inicia isso, uma liturgia que começa sem um canto de entrada, portanto, um grande silêncio. A gente entra em silêncio na igreja e o sacerdote, os ministros, se colocam diante do altar prostrados, em silêncio, todos por terra, entrando nesse mistério de Deus que se abaixou tão profundamente. E aqui a gente vê, não é, que é um tríduo, para a gente não pensar que a Páscoa está acontecendo somente naquela hora da ressurreição. Olhar para a cruz de Cristo para nós é olhar para o Cristo glorioso, é olhar para o Cristo vencedor. A morte de Cristo na cruz, a contemplação do Cristo morto, não é a contemplação da nossa derrota, é a contemplação da nossa vitória. Como é que a gente canta, né? Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. A gente contempla a cruz de Cristo como quem contempla a esperança. É a esperança. A gente canta na liturgia Ave Crux
única spes nostra. Salve, ó cruz, nossa única esperança. Então, contemplar a cruz e contemplar o crucificado não é contemplar a falência, o falimento de alguém. É contemplar uma prova de amor que não é compreendida. Se a gente quiser, não é a cena de ontem de Betânia, não é? Maria que quebrou aquele vaso de nardo, de perfume puríssimo, caro, que Judas dizia, poderíamos ter vendido por 300 denários, não é? Como é que se faz uma coisa dessa, esse desperdício? Se nós quisermos, o vaso de alabastro é Cristo mesmo, o perfume precioso é Cristo mesmo, com o qual o Pai nos unge, com o qual o Pai nos perfuma, por isso que São Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, né? Que nós somos o perfume de Cristo. 2 Coríntios 2,15. Nós somos esse perfume de Cristo porque Ele nos perfumou. A gente carrega o perfume da sua morte e da sua ressurreição, o perfume da sua vitória. A palavra cristão significa ungido, não é? Perfumado, se a gente quiser. Esse é o perfume que a gente carrega. Então o padre, naquele gesto de se prostrar diante do altar, naquele silêncio, é dizer que a gente, com a cabeça, com o recurso da mente simplesmente, a gente não abraça todo o mistério da redenção. Só com o corpo da gente ali prostrado na terra, o sacerdote está dizendo a toda a comunidade, está lembrando a comunidade de onde é que ela parte. Aquilo que ela ouviu na quarta-feira de cinzas, lembra-te, homem, que tu és pó e ao pó tornarás. Então a gente ali deitado é a humanidade prostrada na sua poeira, na sua fragilidade, mas uma fragilidade que é amada por Deus, querida por Deus, ungida por Deus, perfumada por Deus. Então esse gesto silencioso ali de se prostrar diante do altar nos faz entrar nesse mistério da ressurreição. Depois o outro gesto, né, que eu dizia, o silêncio na hora de contemplar a morte de Jesus quando se proclama a paixão, e por fim o desvelamento da cruz, a cruz que diante da qual a igreja genuflete, o crucificado a quem a igreja beija. Então, não perder de vista que no Cristo crucificado já estamos celebrando a vitória de Cristo. Olhar para o crucificado não é olhar para a morte simplesmente, é olhar para o amor. A palavra morte em latim se diz mors. Tem gente que diz que a palavra amor seria dizer amors, sem morte. Quando você é amado, significa que você é tirado do poder da morte, que a morte não tem um poder sobre você, justamente porque você sabe-se amado. Então o amor gera em nós vida. Então é assim que a gente entra nessa semana, é assim que a gente contempla o Cristo crucificado. Como quem sabe que a gente está diante do amor de Deus por nós. Nos amou tanto a ponto de se entregar por mim. Como a gente vai cantar, não é? Daqui a uns dias, né? Jesus me amou e se entregou por mim. Né? Todos agora podemos o mesmo repetir. Não temeremos mais a morte, a dor, o coração humano em Cristo descansou. O amor me diz, não é? Que meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Vamos cantar, Jesus ressuscitou. Esse é o mistério que nós nos preparamos para celebrar, é o mistério que a gente está se encaminhando para nele aprofundar com o silêncio do nosso coração, da nossa adoração e da nossa oração reverente. O evangelho de hoje é o evangelho de João no capítulo 13, versículos de 21 a 30, depois os versículos de 36 a 38. Nós entramos com Jesus, nós já não estamos mais como ontem, na ceia de Betânia. Esse capítulo fala da última ceia de Jesus e nós estamos aqui depois daquele momento do lava-pés, quando Jesus dá também aqui no cenáculo aos seus discípulos a mensagem do amor. Mas não nos esqueçamos que o cenáculo vai ser o lugar também onde 50 dias depois da Páscoa os discípulos estarão reunidos com Maria, a mãe de Jesus, e sobre eles há de vir o Espírito Santo. O cenáculo era um lugar em que Jesus e a sua mãe e os seus discípulos estavam como hóspedes.
eles eram hóspedes. Quem ia para Jerusalém, não é, durante esse período da Páscoa, tinha que procurar um lugar para ficar, podia ser que encontrasse a casa de algum amigo, então teria que buscar lugar em alguma hospedaria para celebrar a Páscoa. Jesus ali pediu aquela sala e deram para ele aquele lugar onde ele com os seus celebrou a Páscoa. E é interessante que no dia de Pentecostes nós vamos cantar a sequência de Pentecostes e vamos dizer que o Espírito Santo é o doce hóspede da alma. E somente o Espírito Santo pode nos ajudar a entrar com profundidade no mistério da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Só com o recurso nosso, o silêncio que eu disse que a gente cria diante do mistério da paixão, não é um silêncio criado com a nossa força, não. É o Espírito Santo que nos introduz nesse mistério de amor. Então os discípulos que estavam naquela sala junto com Jesus como hóspedes, não é somente na força desse Espírito que é hóspede das nossas almas é que nós podemos entrar, né, nesse mistério do cenáculo, nesse mistério desse espaço de amor com o qual Jesus celebrou com seus discípulos. Aqui o texto que nós temos na liturgia hoje diz assim: Jesus, estando à mesa com seus discípulos, ele ficou profundamente comovido e testemunhou. Eu estou insistindo nessa questão também de falar do Espírito, porque em língua grega, aqui ao pé da letra, a gente leria assim: Jesus ficou com o Espírito turbado. Com o espírito turbado, né? com o seu coração. Mas isso aqui também já nos remete a pensar naquele lugar, né, onde Jesus ficou com o espírito turbado, será o lugar onde o Pai e Jesus enviarão sobre os discípulos o Espírito Santo. E aquele lugar onde o Espírito virá depois como luz para esclarecer os corações dos discípulos e das discípulas. Jesus aqui nos diz, não é? Ficou profundamente comovido e ele testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Ali naquele cenáculo é aquele mesmo espaço onde Jesus entregou o pão para os seus discípulos, entregou o vinho, e ao mesmo tempo aquele lugar que é o lugar de entrega da Eucaristia é o lugar também onde vai se fazer memória de uma outra entrega que não é doação, mas uma entrega que será traição. Aqui já serve para a gente sentir, ecoar, não é, esse perigo e esse parentesco que existe entre essas duas palavras, não é? Como a gente pode trair o sentido delas, né? De uma entrega no sentido de uma doação e uma entrega no sentido de uma traição, como é aquela de Judas. Jesus entregou o pão aos seus discípulos dizendo: tomai e comei. Essa entrega é doação. Aquela entrega que faria Judas depois seria a traição do seu mestre. Os discípulos, quando escutaram o que Jesus disse que um deles entregaria, eles começaram a olhar uns para os outros e não sabiam de quem Jesus estava falando. Ali, seguramente, né, a janta já perdeu o gosto. Começa a se viver um clima do não entendimento, da não compreensão, da desconfiança. E um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Recostado porque não é que eles se sentassem em umas mesas, eles se sentavam numa estrutura um pouco mais baixinha, sentados em almofadas, então ficavam muito pertinho um do outro, encostado praticamente um do outro. Era assim que se comia, como tinham os antigos romanos, tinham chamado de triclínio, que era uma mesa muito, muito baixa, e praticamente eles ficavam deitados, né, ali, um junto do outro, recostado um no outro para comer. Então, um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Aqui é interessante porque no início do capítulo 13, São João diz que Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ora, se Jesus amou os seus até o fim, significa que todos eles que estavam ali, eles eram amados, porque Jesus os amou até o fim. Então, cada um que ali estava era um discípulo amado. Aqui o evangelista diz, falando desse discípulo amado, ele está falando de todos aqueles que são de Jesus também. Você, eu, nós somos discípulos amados. Não é pensar em um que seja privilegiado diante desse amor de Jesus. Jesus realmente a todos nos ama, e é interessante que cada um de nós se identifique com esse discípulo amado. Esse discípulo que estava recostado ao lado de Jesus, que pode ser você, posso ser eu, que me recosto diante de Jesus.
Então Pedro faz um sinal para esse discípulo, para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. É recostar a cabeça no peito de Jesus. Você lembra que eu disse a você que esse mistério da morte de Jesus, da sua paixão, que a gente não pode simplesmente entender tudo com a reflexão, e por isso a igreja desenvolve gestos com os quais nós nos aproximamos da celebração desse mistério. Um grande escritor, um grande teólogo da igreja dos primeiros séculos, Orígenes, ele era de Alexandria, no Egito. Ele diz que as Sagradas Escrituras são como farinha de trigo, da qual a gente pode fazer pão para se alimentar. E ele diz que os evangelhos são a farinha mais especial que a gente tem para poder fazer o pão para se nutrir, não é? E que dentre os 4 evangelistas, São João é a fina flor do trigo. Então, se os outros eram já uma farinha de trigo, a flor, então da farinha, os evangelhos, ele diz então que São João é a fina flor. Aí ele diz assim: mas é um evangelho que não é fácil de ser compreendido. E você, para compreender bem esse evangelho, precisa fazer uma coisa. Precisa fazer como o autor desse evangelho. Você precisa fazer como o discípulo amado. Você precisa pegar a sua cabeça e reclinar no peito de Jesus. E receber também por mãe Maria aos pés da cruz. Ou seja, a gente, para entrar no mistério da paixão de Jesus, precisa sondar o próprio coração de Jesus. Lembra que os médicos, quando não tinham o estetoscópio, né, como é que eles faziam para escutar a gente? Eles encostavam, e tem muitos que ainda fazem isso até hoje, né, confiam mais no ouvido do que no aparelho. Encosta o ouvido no pulmão da pessoa, escuta, chega com o ouvido perto do coração. Assim somos nós, devemos sondar as Escrituras e sondar o coração de Deus, sondar o mistério da paixão de Jesus, encostando os ouvidos do nosso coração no peito de Jesus, no coração de Jesus, para sentir o que é que vem expresso. E ali o que é que a gente vai ouvir? A gente vai ouvir aquilo que diz o apóstolo Paulo: tenham em vocês os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Só sondando o Espírito de Jesus a gente vai poder penetrar. Aqui diz, né, que Jesus ficou com o seu espírito turbado. Portanto, entrar nesse espírito turbado de Jesus, nessa tristeza inicial de Jesus, para poder participar dos seus sentimentos e, com os seus sentimentos, celebrar esse mistério do seu amor por nós, da sua paixão por nós. Então esse é o convite que nós recebemos no dia de hoje, de colocarmos também o nosso ouvido no coração de Jesus, de colocar o nosso ouvido no peito de Jesus, de colocar a nossa cabeça nesse mistério. É verdade que esse mistério ultrapassa a nossa cabeça. Ele ultrapassa a nossa cabeça, mas esse mistério cabe nele a nossa cabeça. Cabe nele os nossos pensamentos. Então ali a gente precisa entrar nesse mistério para ter em nós os mesmos sentimentos de Jesus e os seus mesmos pensamentos. João diz que depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus estava querendo dizer: compra o que nós precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Era noite dentro de Judas, e por isso ele entra também na noite. O mistério de Judas é o mistério da gente entender isso primeiro, né? Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, os seus. Judas estava ali. Judas foi amado por Jesus até o fim. Mas há alguma coisa em Judas que destoa. E esse é o perigo para você e para mim.
É o perigo de não acolher esse amor de Jesus por nós até o fim, de nos desvirtuarmos deste amor, de tomarmos distância desse amor e de penetrarmos na nossa noite. Esse é o perigo, esse é o risco. E aqui você e eu somos chamados a entrar com muita humildade nesse mistério de Judas, que não cabe na nossa cabeça. Não é? A gente pode ficar aí fazendo muitas ilações, fazendo muito pensamento. O que a Bíblia nos diz é isso aqui. É o que aconteceu. É o dado que a gente precisa acolher na fé, de um amor que foi rejeitado. O perigo de rejeitar o amor. Vejamos o que acontece também com um outro discípulo. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente e era noite. E depois que Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro, olha aqui o outro discípulo, perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. E nós sabemos, Pedro negou realmente Jesus por 3 vezes. Qual é a diferença de um e de outro? A diferença de Judas e Pedro? A diferença é que um não mergulha na sua noite. Não se permite entrar no mistério da sua noite até a profundidade, como fez Judas, fugindo para longe do mestre. Vai chegar um momento em que Pedro, tendo negado o seu mestre, os seus olhos ficarão de frente aos olhos de Jesus. E o que vai acontecer é que Pedro vai chorar amargamente. Chorará amargamente e se arrependerá e voltará atrás. Por isso, Pedro é o sinal daquele discípulo que se recompõe depois da traição, depois da negação, depois de ter falhado com o seu mestre. Judas é aquele que permanece fiel à sua infidelidade. Judas é aquele que permanece fiel ao seu erro. Não foi capaz de confiar no seu mestre, de deixar que o seu olhar se cruzasse com o olhar do seu mestre. Ele preferiu ficar olhando somente para si. E olhando somente para si, ele se perdeu. O Papa Francisco costuma dizer muito para a gente, não é, que não existe santo sem passado. Ou seja, que lá no seu passado não pecou, lá no seu passado não falhou, não tenha erros na sua vida. E que não existe pecador sem futuro. O futuro está aberto diante de nós. A escolha é sempre nossa, se fazer a escolha como aquela de Judas, que continua caminhando sempre para a noite, ou se preferimos nos confrontar com o olhar misericordioso de Jesus. A proposta da Semana Santa é essa, é que a gente olhe para a cruz, e na cruz a gente enxergue o amor de Deus por nós, a ternura de Deus por nós. Que o Senhor nos ajude nesse dia de hoje a entrar na profundidade do seu mistério de amor, do seu amor por nós. Minha amiga, meu amigo, que no dia de hoje experimentemos esse amor de Deus por nós e que corramos ao encontro do abraço de Cristo naquela certeza que não há nenhum santo sem passado, como não há nenhum pecador sem um futuro. Nós vamos deixando aqui, vamos salvar no IGTV esse vídeo de hoje aqui no nosso Instagram, vamos publicar no nosso canal Boa Notícia no YouTube, e você que chegou aqui agora pode então pegar essa reflexão desde o seu início. Curta esse vídeo, se achar útil, divulga esse vídeo, que a gente possa ajudar nossos irmãos e as nossas irmãs também a se prepararem para viver o mistério da Santa Páscoa do Senhor. E venha sobre ti, minha irmã, meu irmão, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.